estarmos juntos de novo. E olha, o assunto nosso vai interessar e muito as mulheres que gostam de cuidar da aparência, mas os homens também, né? Hoje em dia a gente pensa que só... Não, os homens estão procurando também cuidar da sua aparência, da estética. Que coisa boa, né? Recebo aqui a doutora Gláucia Peron, ela que vai conversar conosco, vai entregar o ouro, vai falar tudo para a gente ficar mais bonita, né, Gláucia? Um prazer te receber. Com certeza, igualmente, Rose. Prazer estar aqui no seu podcast. E, com certeza, esse machismo onde o homem não se cuida caiu faz bastante tempo, né? Tanto nos tratamentos faciais e nos tratamentos corporais. Então, desde aumento de glúteo em homens, aumento de peitoral, bíceps, ou mesmo os tratamentos dos bioestimuladores, flacidez, os homens estão com tudo aí. Com tudo. Estão sendo os nossos concorrentes. Agora, os homens, eles não têm a celulite que a gente tem, né? Não. Fala sério. Aí eles têm algumas vantagens, né? Eles têm o hormônio que favorece, então a parte da testosterona favorece muito o homem, e o hormônio feminino, principalmente falando do estrogênio, é onde mais é um dos maiores, das principais causas, vamos dizer assim, da celulite. E uma das causas da celulite, além da parte hormonal, são as traves de fibrose. Então, nós temos a pele, nós temos o músculo, no meio a gente tem a gordura, e entre a gordura ligando a pele à musculatura, todo mundo tem, principalmente as mulheres em maior quantidade, traves de fibrose. E daí são essas traves de fibrose que, com a flacidez ou com o ganho da gordura, deprimem, né? Essa pele, ela vem para cima e essa trave de fibrose puxa a pele para baixo, formando as nossas benditas celulites. Pois é, gente, olha só. Os homens são felizardos nesse assunto, né? Mas eu acho que quem quer colocar mais bumbum também tem sido a mulher, né? O bumbum da mulher brasileira faz sucesso. Tem sido a mulher, eu acho que talvez ou por uma tradição ou por um ainda preconceito, onde falam, homem não precisa ter bunda, homem não precisa fazer agachamento na academia, homem não precisa malhar a perna. Então, ainda, com certeza, a procura maior é pela mulher em relação à harmonização de um corpo, principalmente falando da harmonização de um glúteo. Olha, mas fala sério que aqueles homens que só malham em cima, né? Não malham perna, nem o glúteo, nada. Fica uma coisa muito estranha, né? Parece um corneto invertido, né? A gente chama de sorvete, triângulo, né? Tem a é. base em cima e é fininho na parte de baixo. Ninguém merece. Não, eu acho que hoje está se mudando muito esse conceito de estética masculina, onde é grandão em cima e fino embaixo. Eu acho que está mudando bastante. Tanto que a gente vê nas próprias academias que os homens têm dado muita ênfase na parte de treino, e na parte estética a gente vê muito procedimentos que valorizam quadríceps, né? Anterior de coxa, posterior de coxa. Está mudando, então, Está mudando. Né? Ainda bem, né? Ufa, Ainda que bom, bem. né? Eu acho que é uma coisa mais... Quando tem uma coisa que não chama tanto atenção só num superior e não no inferior, você fica com certeza mais harmônico, fica mais bonito aos olhos. E é sobre essa harmonia estética, né, corporal, que a gente vai conversar agora. E falando em harmonia, eu acho interessante que os padrões de beleza, né, a questão de simetria, harmonia, a mulher mais fina, mais magrinha, a mulher musculosa, qual que é o padrão, como você enxerga hoje o padrão de beleza? Vamos falar do feminino, né? Feminino. Tem uma variação bem grande, né? Tem a linha, várias mulheres que gostam mais daquele padrão silhueta, violão, cinturinha e quadril. Hoje em dia, muitas mulheres não gostam do quadril, porque às vezes, se ganhar um pouquinho de gordura, parece que está mais volumizada e tá, como aparentemente está mais gorda, né? Vamos dizer assim. Existe aquela mulher que gosta de um intermediário, onde ela tem volume de perna, ela não tem tanto quadril, mas ela também não é tão rasgada, tão malhada. E hoje em dia o padrão definição muscular vem com tudo, né? Principalmente definição assim com volumização, volumização muscular. Eu acho que desde quando veio o CrossFit, né, que ficou forte, o CrossFit, mudou-se muito o padrão. Então, eu vou lhe dizer o seguinte, é para todos os gostos.
Porque tem aquela que vai olhar o padrão mais forte, vai falar, credo que horror. Como tem aquele que vai ver aquela magrinha de magricelinha, que não tem nada de musculatura e vai falar, credo que horror. Né? Então, é muito uma questão pessoal. E graças a Deus, hoje em dia nós não temos tanto esse engessamento. Que bom, porque né? não tem. Eu acho que vai muito, Rose, minha opinião aí pessoal, em relação à característica genética daquela pessoa. Tem as mulheres que vão ter uma característica genética e hormonal de depósito de gordura, onde vai fazer mais quadril. É igual eu nunca tive quadril. E se eu quiser tê-lo, eu vou ter que fazer um preenchimento para ter, porque essa é a minha característica. E aquelas mulheres que têm muito quadril, às vezes sofrem porque vão ter que entrar num tratamento importante de emagrecimento ou variação hormonal, às vezes, para conseguir uma mudança. Mas, graças a Deus, não tem esse padrão. Eu já me incomodo com quadril meu, né? Então, cada mulher tem um jeito, né? E a gente nunca tá feliz. Não, mas isso ainda bem que, assim, é muito bem visto e esse é um grande... um viés muito interessante para a gente falar assim, quando a gente fala de uma harmonização corporal, que nós falamos que nós podemos usar produtos tanto definitivos quanto temporários, a gente sempre, o médico que lida com isso e que usa um produto definitivo, tem sempre o cuidado de falar para aquela pessoa, cuidado com o modismo. Hoje o bundão é em alta, talvez depois não vai ser, mas você colocou um produto definitivo e você não vai conseguir tirá-lo. Então, essa eu acho que é ter um bom senso. Eu acho que é bem por aí. Então, você faz essa conversa com a paciente com que certeza. quer mudar, que quer... Com certeza. Até vamos falar de bunda, né? Vamos. Se a gente falar de um glúteo, a gente tem alguns padrões de beleza. Então, um padrão de beleza que a gente vê num glúteo, simetria, se um lado é igual ao outro, a queda, a flacidez, então a gente vê pela prega infraglútea, quadril, porque tem muitas mulheres que têm um bumbum lindo, mas tem a depressão trocantérica, que é aquele afundamento da lateral e que parece que a bunda tá lá para baixo. Você tem essas fotos aí? Vamos estar colocando tenho. Então. Tem pessoas que têm um bundão, mas o bundão é mais caído, então a flacidez... porque às vezes a pessoa tem quadril, mas tá tudo caído. Tudo caído. E às vezes não tá nem tão caído. É que quando você tem um afundamento na depressão trocantérica, igual essa foto aqui que eu tô mostrando, olha, a bunda dela é linda, só que ela tem um afundamento aqui que parece que projeta essa bunda para baixo. Então, o que a gente faz com os preenchimentos, o que nós fazemos com a harmonização corporal? É igual um rosto, a gente coloca produto onde precisa. Nesse caso, o resultado dela foi esse bumbum maravilhoso, porque eu não mexi na bunda dela. Eu simplesmente preenchi a depressão trocantérica, o que dá o volume da parte alta desse bumbum. Que bacana. E quando a mulher não tem aquele quadril que você falou, a cinturinha e violão, enfim. Dá pra fazer. Você consegue, porque eu sei que você consegue pôr atrás, né, para fazer aquele volume, mas lateral também. E lateral? Lateral também. Lateral também. A gente coloca muito na parte lateral, na face lata, não é uma musculatura, na região entre quadril e cintura, onde a gente pode colocar os preenchedores aí e que dá o formato coração para o bumbum, né? Porque quando eu coloco a parte de lateral, eu consigo deixar uma cintura mais afinada, eu consigo fazer um quadril um pouco mais alargado e depois eu termino com a parte baixa do bumbum. É o que era bonito lá do tempo das nossas avós, vamos dizer assim, que era onde dava a fertilidade, onde o homem batia o olho e falava, nossa, essa mulher é fértil, porque ela tem quadril, né? E nisso a gente consegue fazer a proporção de acordo com a proporção daquela pessoa. Porque uma coisa que a gente fala muito também é assim, adianta colocar um bundão se a pessoa tem uma perninha? Vai ficar feio. Então, você faz tudo isso, essa harmonização, conversa com a pessoa. Sim. Isso é importante, Glaucia, porque, olha, a gente precisa entender que nem tudo nos convém, né? Não. Nós podemos tudo, mas não tem adianta coisa chegar com a bunda da fulana e quero uma bunda assim, que talvez para você não vai dar. Ontem, por exemplo, eu fiz um bumbum de uma oriental. A gente consegue, sim, transformar esse bumbum, mas tem uma limitação, porque tem uma limitação óssea, tem uma limitação hormonal. Então, quando eu falo assim, a minha bunda consegue ficar desse jeito, vai depender do quadril, da bacia, da altura dessa minha paciente. Então, não é simplesmente
uma produção em série de uma bunda que a gente vai lá fazer bunda tudo igual para todo mundo. Não é. Vai depender muito da pessoa. Isso que você falou, olha, eu achei muito bacana. Porque, realmente, se você vai fazer uma coisa que não combina com você, vai ficar Vai ficar ridículo, feio. né? Vai ficar feio, gente. E depois você Né? vai vir brigar comigo. Ah, com certeza, né? E aí eu vou falar, não, mas... Então, assim, uma coisa são técnica, outra coisa é inestético. A gente chama de bunda em sete, né? Bunda em sete é aquele bumbum que você saiu a bunda lá da coluna e cai, ficou um 7. É uma bunda feia. Uhum. Uma bunda em pirulito. Bunda em pirulito é quando a gente coloca um quadril enorme, tem uma perninha cintura fina. assim, a perninha fina. Parece um pirulito. Verdade. Isso são coisas inestéticas, né? Sim. Bumbum em almofada. Bumbum em almofada é aquela que a gente faz um preenchimento e ela coloca um preenchimento tudo para trás, parece uma almofada mesmo, né? Então, essas são coisas que você vai bater o olho e vai falar, essa bunda é falsa. Verdade. Né? Aí a gente fala lá do silicone. Ai, não gosto de silicone porque o silicone no glúteo fica aparente. Por isso que ninguém gosta. Agora, por que um preenchimento, então, a gente tem que deixar ele aparente? Não, a gente tem que fazer de uma forma que Fique natural. fique natural. Claro, é o que eu fico pensando mesmo. E você falou agora sobre a questão do silicone, né? Que, enfim, vocês estão usando... qual o produto que é mais utilizado, então, hoje? Não porque tem todo aquele problema, polêmica, né, com a André Surak, enfim. Quando nós falamos de bioestimuladores, eu não estou falando em volume, eu tenho 2 tipos de bioestimuladores. Eu tenho os bioestimuladores absorvíveis, hidroxapatita de cálcio, ácido polilático, que são os famosos Sculptra, Radiesse, Diamond, Eleva. E nós temos um bioestimulador que é não bioabsorvível, que é o do PMMA. Que ele fica. Ele fica, só que nessa função eu não estou querendo volumizar, eu estou bioestimulando. Então, a função desse PMMA é bioestimular o colágeno igualzinho à função do outro bioestimulador que o corpo absorve depois. Mas ele não vai ficar lá fazendo o volume. Ele faz o volume, não faz? No PMMA 15%, com uma técnica de bioestimulação, não. E isso é o que a gente usa, por exemplo, para o tratamento da flacidez ou do tratamento da celulite. Agora, se eu quero preencher, um bioestimulador, ele não vai fazer um preenchimento. Ele vai, se eu estou querendo preencher, ou eu vou usar um preenchedor absorvível, que é o ácido hialurônico corporal, que chegou há pouquíssimo tempo no Brasil, não tem 3 meses de ácido hialurônico corporal. 3? Não, foi em setembro, outubro, novembro. 2 para 3 meses que nós temos o ácido hialurônico corporal no Brasil. É o mesmo ácido hialurônico que a gente põe no rosto, só que com um G-Prime, com uma densidade bem maior, para que eu possa usar no corpo, e ele vai me dar, sim, um volume, com alguns limitadores. Por exemplo, esse ácido hialurônico a gente coloca no mesmo lugar de um bioestimulador. Então, eu coloco entre a pele e o músculo, eu coloco na camadinha ali de gordura. Mas esse já... então... Preenchedor. Ah, tá. Já volume. não seria o bioestimulador. Não é um bioestimulador. Ele é utilizado enquanto preenchedor. Preenchedor, volume. Tá? E tem que ser muito bom profissional para não errar essa dose, Glaucia? Tem. Fala sério, porque é uma coisa que não sai. Mas o ácido hialurônico corporal, ele sai. Assim, ele mas é quando igual ele do rosto, mesmo no corpo. Mas o PMMA... Não, aí não. Mas, por exemplo, se eu estou falando de um ácido hialurônico corporal, eu tenho ele com uma característica de absorção, quer dizer que o corpo vai fagocitar, vai comer aquelas partículas em mais ou menos 10 meses. Nós não temos mais nem 80% desse produto. E eu posso colocar, a padronização aqui, a gente possa colocar 20 ml por vez, e a cada 15 dias eu posso colocar mais 20 ml. Então, eu vou lá no bumbum, coloco 10 ml de um lado, 10 do outro, daqui 15 dias de novo, e a gente vai até achar o volume que aquela paciente quer. Inconvenientes do ácido hialurônico. Inconvenientes. O preço não é tão barato, tá? É um produto que ainda é muito sem concorrência, então o preço acaba não sendo um chamatiz tão bom.
Ele é absorvível, aí ele tem o lado bom e o lado ruim. O lado bom é que se você não gostar ou se der alguma caquinha, vai sair. O lado ruim é que daqui 10 meses não tem mais 80% do produto. Então, se você gostou daquele bumbum, você vai ter que voltar no consultório e reaplicar o ácido hialurônico. E já não é tão barato, né? Não, e não é tão barato. E o terceiro inconveniente dele é que, normalmente, o ácido hialurônico corporal não serve muito para um bumbum muito flácido. Porque, como ele é posto na gordura, ele pesa um pouco mais. Então, ele não é tão indicado grandes volumes para esse tipo de bumbum. Quando a gente fala de preenchimento, além do ácido hialurônico, nós temos o PMMA. O PMMA é o polimetilmetacrilato, um produto que nós temos no mercado, na parte da medicina, há 70 anos, que é usado em várias partes, neurologia, ortopedia, reconstrução de calota, a parte de reconstrução de algumas deformidades de nascença, né? Para fazer parte de hiato, enfim, várias coisas. E que há mais ou menos 20 anos ele veio para a estética, tanto facial quanto corporal. E que desde 2007 foi um divisor de águas aí para o PMMA, porque é um produto definitivo, não sai, colocou, está colocado, não tem como a gente tirar. Morro de medo. Não tem como tirar, por isso tem que ser feito com uma... hoje eu vi uma postagem que eu achei muito interessante, que eram duas alianças falando assim, harmonia glútea com PMMA, você tem um casamento. A diferença de um casamento normal é que se você tiver uma técnica boa, vocês são felizes para sempre. E que ele não é até a morte o separe, porque você vai morrer com ele. Você não tem como tirar, a não ser por via cirúrgica, né? Onde a gente tem que fazer uma raspagem todo de um músculo. Então, eu acho que é um produto, por ser definitivo, ele tem dois viés, o de bom e de ruim. O definitivo, por ser bom em relação a você não ter que ficar refazendo, e o viés negativo do definitivo, que caso não seja feita uma boa técnica, você depois não consegue retirar o produto. Então, isso é uma coisa muito importante. E se a pessoa, por exemplo, a gente envelhece, a pele fica flácida. Dependendo, você acha que isso aí vai ficar feio? Como que é para as mulheres que já vão tendo uma certa idade? Não, você tem que pensar assim. Um ácido hialurônico eu coloco na gordura e se essa pele estiver flácida, ela cai. Um PMMA bem colocado não é posto em lábio, igual a gente colocava antes. Não é posto na gordura, porque vai pesar, claro que vai pesar. O PMMA é um produto que é posto ou justa ósseo, eu coloco lá no osso, ou intramuscular, simulando uma fibra muscular. Então, quando você tiver 70 anos, sabe como vai estar a tua bunda com PMMA? Linda, mais bonita do que o resto do teu corpo. Eita, meu Deus do céu. Porque ali eu tenho sustentação. O problema do PMMA quando não é não o PMMA, é técnica de colocação. Daí Entendeu? é o profissional. É o profissional. E também, assim, antes de 2007, o PMMA ele era manipulado. Então, a gente tinha problemas de partícula. A partícula uma era maior do que a outra, ela não era toda homogênea. Nós tínhamos problema de técnica. Eu uso PMMA, eu utilizo PMMA na minha profissão desde faz 14 anos que eu uso, eu utilizo o PMMA. Só que antes a gente usava agulha. Por isso dava necrose. Nem por fale, isso, que eu já tive problema com esse hoje ninguém mais usa agulha para PMMA, é cânula. Então o risco de necrose com PMMA é o mesmo risco de necrose com um ácido hialurônico ou um Radiesse. Que bacana, gente, a tecnologia, né? É a evolução da medicina, evolução, né? Com certeza. É a evolução da medicina. Eu sei que ele é um produto muito temido ainda, porque não é tão divulgado, tanto por uma questão, talvez, de indústria, quanto por uma questão de preconceito, né? Mas eu posso te dizer que a evolução vem vindo de uma forma muito boa. Em relação a glúteo, vamos falar específico de glúteo,
o Dr. Roberto Chacur, de São Paulo, tem São Paulo e Rio. O Roberto Chacur, ele tem pelo menos 16 anos de segmento de trabalho científico, com segmento de... quando ele vai ser refeito uma atualização de trabalho agora de 16 anos, eu vou falar de uma atualização, um trabalho de 10 anos, que ele fez acompanhamento durante 10 anos das pacientes de preenchimento de glúteo. Foram feitos 2.770 procedimentos, com 540 mil litros de PMMA, em glúteo intramuscular, com 1,08% de complicações. Nossa, é muito, muito pequena É essa muito margem. pequena. Então, para você ver que quando a gente tem uma técnica bem feita, a minimização de risco é muito grande. Muito grande. Os trabalhos mostram mais complicação numa prótese de glúteo do que com o uso de PMMA. Pois é. Então, fala para mim, esse glúteo novo com PMMA, a mulher pode sentar, pode ter uma vida normal, pode fazer academia, ele não tem problemas de mudar, se a mulher, de repente, fizer muita musculação, aumentar de repente. Quais são, como que é essa evolução? Então, vamos pensar assim. Primeiro, vamos começar falando do procedimento. O procedimento é feito em consultório e para a gente ter uma segurança... Não precisa de ir para o hospital, centro médico. Não, consultório, anestesia local, paciente deitado, termina com o paciente em pé para a gente fazer toda a projeção desse glúteo. O procedimento todo em consultório, com anestesia local, e para a gente, 2 horas, 1h30, e para a gente ter uma segurança... o consenso brasileiro de injetores de PMMA preconiza no máximo de 300 ml por sessão, para que eu não tenha uma complicação por volume. 300 ml seria 150 para cada lado. Então, vamos supor, eu avaliei teu bumbum e eu acho que você precisa de 500. Eu não vou pôr 500 de uma vez, eu vou pôr 300, com um intervalo mínimo de 2 meses, essa paciente vem para eu fazer um complemento. Para quê? Para a gente minimizar problema. A convalescência é rápido? Você coloca, a mulher tem que ficar... Como que é? Tem corte? Mostra pra gente, você tem foto aí para colocar para nós? É feito dessa forma que eu estou passando aqui, esse vídeo é do Dr. Roberto Chacur, ele está colocando por cânula, é um furinho de agulha. Pequeno, né? Um furo de agulha só. E quando ele palpou ali do outro lado, ele quis mostrar que o produto, quando bem posto, ele não sente. Se você pegar, você não vai sentir o endurecido do PMMA como produto. Então, não vai ter aquela... aqui dá para ver que é carne da mulher, aqui dá para ver que é um produto. A não ser que foi posto mal feito, que colocou uma bolota num lugar só e que aí a técnica foi errada. Mas se tiver uma técnica boa, normal, correta, não dá para sentir. Tanto que se você pode deixar até as inimigas, tá, Rose, pegar na tua bunda, porque se ela pegar na tua bunda, ela não vai discernir onde que é PMMA ou onde que é músculo, de forma alguma. Isso é bom. Tá? A paciente toma antibiótico durante 5 dias pós-procedimento. Vida normal, sai dali e vai para casa com antibiótico, um remedinho de dor, porque, querendo ou não, como se fosse um monte de injeçãozinha na bunda, né? Dói, claro que dói. Uma dor bem suportável, mas acaba doendo. Até anestesia local também. Anestesia local, mas vamos dizer assim, os 5 primeiros dias você vai ter um pouco de incômodo. Não é uma dor, mas é um incômodo. Imagina que eu tenho uma bexiga e que eu enchi essa bexiga. O incômodo é da pressão. Tá? Sim. E durante os 3 primeiros dias, a gente pede para que a paciente evite o máximo que puder ficar sentada. O que ela puder ficar de pé, andando, deitado com o bumbum para cima, fica melhor. Por quê? O PMMA, igual eu te disse, foi feito ou para colocar perto do osso, ou foi feito para colocar dentro do músculo. Como eu coloquei uma cânula aqui, e eu injetei um monte de produto dentro do músculo, se você ficar muito tempo sentada nos 3 primeiros dias, esse caminho ainda está aberto e o produto pode voltar e dar alguns nódulos. Entendi. Que é o problema do PMMA, eu não quero que sinta esse produto. Então, a gente pede para que 3 dias o paciente não fique muito tempo sentada. Depois de 3 dias, é muito tempo, Rose, entenda. Não é que você não pode sair da minha clínica até a tua casa ou até, sei lá...
Londrina, viajar de avião, não é que não possa, por períodos curtos. Ou sentar para fazer um xixi, não é isso. É falar de uma pessoa que trabalha 12 horas sentada, Sim, que vai sim. assistir uma série e fica lá 8 horas sentada. É isso que eu estou falando. E durante 3 dias. E depois, 15 dias sem atividade física. Para que o produto não saia da onde eu coloquei. Ponto. É isso. Só isso. Só isso. Gente, que Só coisa isso. boa. É rápido, vida nova, Bumbum novo. bumbum novo. Quem vai querer fazer academia com bumbum novo maravilhoso? E daí, respondendo a tua pergunta, quando a gente coloca ele dentro do músculo, esse produto não migra. Não migra. Então, o que vocês leem lá na internet, colocou na bunda, essa foi para a coxa. Isso ou é silicone líquido, que é proibido no Brasil, ou isso é hidrogel, que é proibido no Brasil, que foi o que aconteceu com a André Surak. André Surak, ela tem PMMA no bumbum, ninguém nunca escutou ela falar disso, só que na coxa ela colocou hidrogel. E o que aconteceu? Ela colocou um hidrogel num volume super grande, mais do que o indicado, e ela ainda por cima, logo em seguida, foi fazer uma tatuagem na coxa, que infeccionou, e o hidrogel não chega antibiótico lá dentro, o PMMA chega. Se você tiver uma infecção, a gente consegue colocar antibiótico, e o antibiótico chega. No hidrogel, não. E quando a gente tem isso, o que precisa é abrir e retirar todo o hidrogel. Nossa. Que foi toda a confusão que teve com ela, né? Então, o que aconteceu com a André Surak, inclusive no meu Instagram tem uma postagem dela falando o produto usado e tudo mais, foi hidrogel e não PMMA. E pode tomar injeção depois no PMMA, pode sentar, pode fazer aparelho, pode fazer tudo. E se você fizer musculação, perfeito, vai ficar com a bunda mais bonita. E depois, se não fizer, também perfeito. Perfeito também. Olha só, não gosta de academia, não tem problema, teu bumbum vai ficar maravilhoso, né? Vai mesmo. Gente, que coisa boa. Eu já estou apaixonada por essa técnica. E às vezes a pessoa tem quadril que nem eu, mas às vezes o bumbum vai ficando caído. Enfim, dá para ficar com aquele corpo perfeito. Dá. Né? Não é só aquele peito maravilhoso. Olha só, essa foto que eu vou mostrar aqui, ó, da minha mãe, 70 anos. Gente, olha só. 70 anos. Olha só, você pode ver que em cima o bumbum dela tá bem mais caído por causa da flacidez. Aí eu fiz o tratamento da Golden Incision, que é uma técnica para celulite, para retirada de celulite 3º e 4º grau, e coloquei 250 ml de PMMA no bumbum da minha mãe, para você ver que eu não colocaria em outro. Que bumbum. E a bumbum dela ficou totalmente para cima, levantado, com uma aparência de arrebitado, porque foi posto o produto de uma forma que melhorasse a flacidez. Igual nesse outro vídeo que vocês estão vendo, onde eu pego o bumbum dessa minha paciente, coloco o produto dele e depois você vê um bumbum totalmente bem contornado, porque quando a gente coloca dentro da musculatura, eu também melhoro a parte da flacidez. Não é o tratamento da flacidez, mas como eu estico essa bunda, eu melhoro a flacidez. Gente, eu tô apaixonada, tô apaixonada. Vocês estão sentindo, meninas? Peitão, né? Aquele peito lindo, maravilhoso. Eu acho que, pra mim, penso que tudo tem que ser harmônico, né? Também e acho. O bumbum também harmônico, dá pra gente ficar bonita por muito mais tempo. Ai, Glaucia, eu tô apaixonada e quero convidar você novamente pra gente falar de celulite e outros procedimentos. Você é minha convidada, hein? Com certeza. Agora, do bumbum, gente, amei. A gente vai conversar depois. Com certeza. Agradeço a sua audiência. Obrigada por estar conosco. E olha, entre no nosso canal no YouTube. Clique lá. Tá, faça sua sugestão de pauta, ative o sininho, deixe sua sugestão. A gente adora ouvir você. Obrigada pela audiência. Beijo grande, até. Tchau, tchau.